irmãos, mais uma vez nós estamos juntos para nossa abordagem sobre os ofícios da igreja. Hoje nós vamos terminar a nossa série de abordagens sobre os ofícios da igreja, encerrando assim o assunto do diaconato. Teremos a nossa última fala sobre o diaconato. E bem propício porque daqui a alguns dias nós teremos aí a nossa eleição para oficiais, no dia 11 de outubro. Então, que Deus te abençoe, que este seja um tempo precioso para você, instrutivo, e que lhe seja base para que você exerça aí sua responsabilidade cristã para com a igreja e de forma legítima, de forma preparada, guiado aí pelo Espírito Santo do Senhor, vote e eleja aqueles que exercerão o ofício na nossa igreja. Nós vamos hoje tratar sobre as qualificações do diácono, baseado no texto de Atos, capítulo 6, e no texto de 1 Timóteo, capítulo 3, certo? Nós vamos orar e em seguida passaremos aos nossos apontamentos aqui, a nossa abordagem. Senhor nosso Deus, nós submetemos ao Senhor a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração e clamamos ao Senhor que fale ao nosso coração pela Tua Palavra, nos dando, Deus, instrução, lucidez, clareza, a fim de que em todas as coisas possamos ser guiados pelo Senhor e as nossas ações e decisões lhe honrem. Neste mérito, pedimos que nos prepare para que sejamos instrumentos do Senhor na escolha daqueles que exercerão o ofício na igreja, tanto o presbiterato como o diaconato. Que a Tua graça nos alcance, ó Deus, e o Teu povo seja maduro para esse tempo de eleição e preparação. Também aqueles que poderão ser eleitos e sejam guiados, preparados, sejam conduzidos, ó Deus, uma vida legítima que esteja condizente com o ofício para o qual o Senhor nos chama. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Bem, hoje nós vamos então tratar sobre as qualificações do diácono. Eu vou ler o texto bíblico que se encontra em Atos, capítulo 6, versículo 3, e faremos já alguns apontamentos aqui, depois leremos o texto de Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, a partir do verso 8 a 10, depois o verso 12. E aí faremos os apontamentos baseados naquele texto. Bem, Atos 6, verso 3 diz assim: Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Amém. Aqui, como nós vimos na semana passada, é o momento em que há a instituição, né, o início do ofício do diaconato, daqueles que são chamados para servir a igreja. E neste momento aqui, nesta condução pelos apóstolos da eleição, eles destacam algumas qualificações que precisam estar presentes naqueles que seriam eleitos para servir a igreja, para serem diáconos da igreja, né? Naquilo que concerne ao diaconato, como vimos na nossa abordagem da semana passada. Bem, em primeiro lugar, baseado no nosso texto, o diácono precisa ser de boa reputação. Ele não pode ser alguém mal falado, alguém mal visto. Ele não pode ter uma reputação suja. E normalmente, tirando raras exceções, normalmente uma má reputação
resultado de má conduta, normalmente. Né? Nós vimos alguma coisa sobre isso no que concerne ao presbiterato. Né? Então, via de regra, o cristão legítimo, honesto, o cristão que exerce a sua fé de forma altaneira, de forma fiel na sociedade, pode ter e vai ter, na verdade, resistência, porque ele contradiz aquilo que é um padrão social. Mas ele será respeitado. As pessoas reconhecerão ele por aquilo, pela postura dele, por aquilo que ele é, ainda que não façam o mesmo e até discordem dele ou o odeiem por agir assim e atrapalhar a dinâmica social de uma conduta antiética, em via de regra, com desvios éticos. Mas isso não será mal reputado na sociedade. Não é comum a sociedade atribuir mau caratismo a um cristão que se porta de forma fiel àquilo que ele crê. Mas quando isso acontece, é muito comum, e aliás, a regra geral é que de fato a má reputação é fruto de má conduta. Então, o homem, né, o candidato, a pessoa que almeja e está em posição de ser eleito, ele não pode ser de má reputação. Ele tem que gozar de boa reputação dos de dentro e dos de fora. Ele tem que ter uma imagem ilibada. Ele não pode ter manchas nesse sentido, justamente porque ele representa a igreja naquilo que é o corpo de serviço da igreja. Ele faz parte da administração da igreja. Ele faz parte, ele carrega sobre si o peso de ser um oficial chamado e ordenado, autorizado pelo próprio Deus através da liderança da igreja para dar sustentabilidade, organização, ordem à condução dos trabalhos da igreja e culticos, litúrgicos, e além da assistência e do cuidado com o povo de Deus. Então, ele não pode ser de má reputação. Ele tem que cuidar para não entrar em situações, para não se meter em circunstâncias que possam macular a sua reputação. Ele não pode correr atrás dessas coisas, certo? Então, em primeiro lugar, o diácono precisa ser uma pessoa de boa reputação, bem reputado. Segundo, ele precisa ser cheio do Espírito, ou seja, ele precisa ter intimidade com Deus, ele precisa ter conhecimento bíblico, ele precisa ler a Escritura, orar. Né? O apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, ele diz: não vos embriagueis com vinhos, mas enchei-vos do Espírito. Isso está num contexto de intimidade com Deus, não no sentido místico de enchimento do Espírito, como se vê em alguns segmentos do evangelicalismo, mas apropriando aqui de uma fala muito, muito boa e pertinente do reverendo Hernandes, o encher-se do Espírito está associado ao encher-se da palavra. Ninguém pode ser cheio do Espírito por transferência, né? Ele precisa conhecer a palavra, ele precisa se encher da palavra, ele precisa ler a palavra de Deus, ele precisa
ter vida de oração. Ninguém será cheio do Espírito se não ler a Escritura, se não tiver intimidade com Deus, se não conhecer a vontade de Deus, aplicá-la à sua vida. O enchimento do Espírito está associado ao enchimento pela palavra de Deus e a uma vida de oração dedicada. Homens que não exercem não têm essa característica, não têm essa disposição em ler a Escritura, não podem exercer o oficialato. E eu não estou dizendo pessoas de pouca leitura, não. Porque eu conheço pessoas que têm pouca instrução escolar, mas são ávidos em ler a Escritura, com o pouco conhecimento que têm. São dedicados nisto, buscam este conhecimento e são cheios do Espírito Santo. São homens exemplares naquilo que desenvolve como vida cristã, se vê a ação do Espírito Santo na vida deles. Então precisam ser homens cheios do Espírito Santo, homens dedicados àquilo que Deus nos deu como fonte de crescimento espiritual, como meio de relacionamento pessoal, íntimo, filial com Ele. Certo? Então, não pode ser uma pessoa desleixada com as coisas de Deus, especialmente com aquilo que é o meio pelo qual nós conhecemos a Deus, a sua vontade, a forma com que nós nos purificamos, nos santificamos. Não pode ser alguém relaxado com isso. Então tem que ser alguém cheio do Espírito Santo, alguém que se enche do Espírito Santo pela fonte que Deus nos dá, que é através de Cristo e a sua palavra, ou através da palavra de Cristo e de uma vida de oração. Terceiro, que nós vemos no texto aqui, ele precisa ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria. O diácono não pode ser um tolo, uma pessoa que só fala bobagens, uma pessoa que não sabe instruir, não sabe aconselhar. Ele precisa ser fonte de sabedoria, precisa ser alguém que está pronto para aconselhar, até porque o diaconato é exercido no contato direto com as pessoas, de suas necessidades. Ele atende a necessidades, ele serve a igreja não apenas no âmbito do culto, da ordem, mas ele serve também na ação social, na captação de recursos, para abençoar pessoas, ajudar pessoas. Então ele tem contato com pessoas que têm dificuldades, necessidades. Então ele precisa estar apto para o conselho, para a instrução, para o direcionamento. Ele precisa ser cheio de sabedoria. Não pode ser alguém esvaziado disto, alguém cuja boca só fala bobagens, inapto para promover crescimento, maturidade, para dar bom direcionamento. Então tem que haver sabedoria naquele que será eleito para o diaconato. Alguém que o conselho é confiável, se nota que o conselho procede de Deus. Por isto, deve ser cheio do Espírito Santo também. Alguém não cheio do Espírito Santo também não será cheio de sabedoria. Timóteo, nós vamos agora para Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, verso 8. Nós vamos ver algumas outras qualificações do diaconato, do diácono. Diz assim: semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Verso 12. O diácono seja marido de uma só mulher, e governe bem seus filhos e a própria casa. Então, seguindo nossa lista, aqui com base em Timóteo,
esta é uma sequência que começa logo após as qualificações dos presbíteros. Então há uma similaridade em alguns aspectos, então nós não dedicaremos muito tempo naquilo que já falamos. Primeiro aqui, ou quarto, né? Seguindo a lista agora de Timóteo, mas em Timóteo é o primeiro aspecto, o diácono precisa ser respeitável, alguém que não tenha características que desqualifiquem ele no que diz respeito no que concerne ao respeito à sua pessoa. Ele precisa ser alguém que as pessoas respeitem, que as pessoas olhem e vejam que é uma pessoa séria. O diácono não pode ser alguém desqualificado nesse quesito. As pessoas precisam olhar para ele e entender que ele é alguém digno de ser respeitado. A sua palavra precisa ser respeitada. Obviamente, ele, como nós já dissemos, ele tem que ser sábio, inclusive para o exercício do diaconato, no trato com as pessoas, e ao dizer, ao exercer sua função, as pessoas precisam respeitá-lo, até porque é função dele manter ordem. Né? Mas não apenas nesse aspecto. Ele precisa ter uma postura de respeito. E as pessoas precisam reconhecer isto. Né? Então, pessoas não respeitáveis, pessoas que são levadas, não são levadas a sério, pessoas que não são reconhecidas como de postura aprumada, né? De uma postura respeitável, não tem condição de exercer o diaconato, porque é um ofício sério. Né? Então precisam ser pessoas respeitáveis, dignas de respeito. E isso tem que ser reconhecido pela igreja. Então, a maneira da pessoa falar, a maneira da pessoa se vestir, a forma com que a pessoa se comporta, a maneira que a pessoa conduz brincadeiras, né? O ambiente que ela faz essas coisas, isso tudo está relacionado à respeitabilidade que ela carrega. Então, ela quando a igreja elege, vota, ela tem que levar em consideração não apenas a necessidade que a igreja tem de eleger um diácono, tanto quanto não somente o fato de alguém ser homem, maior de idade e em plena comunhão, mas precisa ter algumas características específicas. Dentre elas, precisa ser alguém digna de respeito, alguém que será respeitada e já é respeitada. Né? Já é uma pessoa respeitada e será respeitada no exercício da função. Certo? Então, seguindo, precisa ser alguém de uma só palavra, como diz aqui Paulo a Timóteo. De uma só palavra, ou seja, não pode ser pessoas não pode ser pessoas instáveis, precisa ser uma pessoa estável. Ele não pode ser dúbio, duas caras, né, mentiroso, pessoas que falam uma coisa aqui e outra coisa lá. Né, na história de John Bunyan, né, o Peregrino, ele narra, ele aponta ali o sacristão duas línguas, né, que fala uma coisa em um lugar, quando chega em outro lugar, fala uma coisa diferente. Né? Ele não tem coerência naquilo que diz, não há verdade nos seus lábios. Não é alguém dado à verdade, a seriedade daquilo que a fala carrega em si. Né? A palavra de um oficial precisa ser séria, né? Precisa ser única, fundamentada em uma única fonte, precisa ser recheada e ornada e estabelecida na verdade.
Então ele não pode ser, precisa ser de uma só palavra. É estranho, né? Parece estranho Paulo colocar esse item aqui, mas não é incomum, hoje não era, naquele período, pessoas que tinham desvios éticos, né? E pessoas que têm desvios éticos no que diz respeito ao que diz, não podem exercer o diaconato. Até porque a igreja se fundamenta sobre a verdade. E a verdade precisa estar nos lábios daquele que exerce a liderança da igreja, né, e a administração desta. Não pode ser um beberrão, né, o não dado a muito vinho. Nós não vamos entrar no mérito acerca de se pode beber, se não pode beber, mas o fato aqui é alguém que não seja alcoólatra, viciado, seja capaz de discernir até onde vai ou até onde pode ir, né, o uso disto e se é lícito ou legítimo fazê-lo dentro de um contexto que pode provocar males piores. Então, ele não pode ser alguém dado a muito vinho, ao ponto de, se isto provocar qualquer tipo de escândalo à igreja, ele ser capaz de não fazer uso mais. Lembrando que, no contexto de Paulo, era comum, né, o uso do vinho em todas as casas, mas sempre foi vedado o domínio por ele, né, o alcoolismo, o vício, né, o amor ao vinho e aquilo que ele provoca. Então, o oficial ele precisa ser capaz de abandonar essas práticas para o bom exercício do oficialato, né, se necessário for. Ele precisa ser capaz de não fazer coisas que gosta. Isso não se aplica apenas a essa questão do vinho. Ele precisa ser capaz de abrir mão de coisas que ele gosta para o bom exercício do ofício, para a manutenção da honra da noiva e da glória do noivo. Ele precisa ser desapegado. Neste caso, ele não pode ser alguém beberrão, né? E dentro de uma necessidade específica e contextual, ele deve ser capaz de deixar de praticar, né? Aliás, o que seria legítimo considerando o contexto que nós vivemos. O diácono não pode ser alguém cobiçoso, de sórdida ganância, né? Alguém que tem um coração cheio de cobiça, né? Alguém que não se vale de caminhos legítimos para o crescimento, a prosperidade, o avanço. Alguém que deseja a propriedade alheia. Ele não pode ser alguém que o coração dele é dominado pelas coisas do mundo, pelo ajuntamento das coisas do mundo, pelo apropriar-se das coisas do mundo. Ele não pode ser ganancioso de maneira sórdida, né? Lembrando que não há problema em desejar o crescimento e a prosperidade, trabalhar para isto. A única coisa que não pode, que seria aplicável nesse caso, é que isso não pode ser o nosso Deus, ao ponto de vivermos apenas em prol disto, né, de conquistas no âmbito material, e nós não podemos lançar mão de caminhos espúrios, né, pecaminosos, para alcançar meios ilegítimos para alcançar essas coisas. Então, o diácono não pode amar os bens, até porque a sua função está relacionada ao lidar com o dinheiro, né?
Alguém disse que Judas não foi o único tesoureiro que roubou a Cristo, né, ou que vendeu a Cristo por algumas moedas de prata. Isto seguiu-se na história. Muitos outros, no exercício da função da administração financeira, da condução desse aspecto, também foram gananciosos ao ponto de saquearem a igreja ou tomarem caminhos na vida que demonstravam que o seu coração não estava em Cristo. Né? Então o diácono precisa ser temperado nessa área, né? Precisa ser seguro nessa área, ético, né? Moralmente firme. Não pode ter um coração cheio de ganância e cobiça. E Paulo ainda diz que ele precisa conservar o mistério da fé com a consciência limpa. Né? O mistério da fé é a revelação de Cristo, e é em Cristo, é o Evangelho, é aquilo que Cristo revela acerca de Deus, acerca da salvação, acerca da fé. E a consciência é como se fosse o vaso de barro, né, onde se estabelece esta revelação. Este vaso precisa ser puro, né? Precisa ser sincero, né? Sem cera, sem rachaduras. Precisa ser limpo, não pode carregar em si marcas que denigrem, sujam, que desqualificam a revelação de Cristo, é o fundamento da fé. O diácono não pode ser alguém que vá causar dano à fé. É como se vê em alguns contextos, pessoas exercendo liderança, mas sabe-se que a pessoa não vive uma vida que condiz com a fé que diz praticar. Então, a sua consciência precisa ser uma consciência limpa pelo próprio Evangelho. Seguindo, o diácono precisa ser experimentado, como diz Paulo, verso 10. Então não pode ser um neófito, não pode ser um menino, não pode ser alguém infante, alguém que acabou de chegar, alguém que não tem conhecimento da fé. Neste caso específico, nós podemos associar ao que já foi dito aos presbíteros. O experimentado aqui não é apenas alguém de muita vivência na igreja, mas alguém maduro na fé, que conheça a sua fé, que tenha conhecimento bíblico, doutrinário e seja capaz de subscrever a fé. Até porque, no caso da Igreja Presbiteriana do Brasil, todo oficial precisa subscrever os símbolos de fé da igreja. Né? Ele reafirma que crê na Escritura como única fonte de revelação, como única regra e prática, como a palavra de Deus. Ele diz que crê os símbolos de fé, ou seja, a Confissão de Fé de Westminster, o Breve Catecismo e o Catecismo Maior, são interpretação bíblica, são a fiel interpretação bíblica e doutrinária, e subscrevem como crendo naquilo que estes documentos defendem biblicamente, né? E vivem nessa postura, eles não contradizem a igreja. Então tem que ser experimentados. Não faltam no meio da igreja pessoas que se levantam contra ela e permanecem exercendo o oficialato, falam mal da igreja, discordam de sua doutrina, de seu governo, são desonestos, são imaturos, são infantes, são ginasiais. Não pode ser. Né? O oficial, e nesse caso o diácono, precisa ser alguém experimentado, maduro, que tenha conhecimento, ética,
que conheça a verdade e subscreva a verdade, né? Saiba defendê-la. Nós não vemos apontamento sobre a necessidade do diácono ser apto para ensinar, mas ele precisa ser capaz de defender a sua fé com coerência bíblica, né? Ele não pode ter desvios nesse aspecto. Ele precisa ser irrepreensível. Nós já vimos essa parte do irrepreensível quando falamos sobre o presbiterato. Então você pode olhar lá e ver o que significa ser este irrepreensível aqui na vida da pessoa que almeja aí o oficialato. Marido de uma só mulher, também tratamos disto no contexto das qualificações do presbítero. E governe bem os filhos e a casa, né? Que consiga administrar de forma fiel e bíblica o seu lar, né? Vimos também essa matéria quando falamos das qualificações dos presbíteros. Você pode recorrer ao vídeo que trata sobre isso, e isso se aplica aos diáconos, ok? Nós vimos então aqui 12 qualificações para o diaconato. Quando você for eleger, votar, leve em consideração as qualificações bíblicas para o exercício do oficialato. É muito sério, né? O cristão que vota mal não tem o direito de reclamar, porque ele tem todo o aparato na mão para eleger bem, né, os seus oficiais. Então faça isto, né? Peça orientação de Deus, não fique conversando em bastidores, articulando. Coloque de Deus, peça que Deus te dê o direcionamento, submeta o seu voto ao Senhor e creia que Ele vai fazer o melhor para a sua igreja. Deus o abençoe, o capacite, o encoraje e que você seja instrumento de Deus para abençoar a igreja em nome de Jesus. Nós vamos orar e assim encerrados. Santo e eterno Deus, muito obrigado pela tua bondade, pela tua palavra, pela tua graça. Pedimos em nome de Jesus que aplique ao nosso coração a tua palavra e nos ajude a viver segundo os teus preceitos. Abençoa, Deus, a tua igreja, a fim de que ela possa ser instruída, conduzida e usada pelo Senhor para eleger de forma legítima aqueles que exercerão o ofício na igreja. E que estes, ó Deus, sejam instrumento nas tuas mãos para a glória do nome do Senhor. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus.